35ª abertura oficial da colheita do arroz. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Condorelli, que palestrou aqui para nós nessa manhã. E Eduardo, logo no início, a primeira mensagem que transmitiu eu achei muito importante, que foi com relação a essa guerra comercial do qual o produtor está inserido e por vezes não se percebe. Resgata para nós esse cenário de guerra comercial e mostra aonde que o produtor pode se posicionar nesse sentido. Bom, em primeiro lugar dizer que é uma satisfação estar falando com vocês, né, da mídia, porque efetivamente é um trabalho muito importante que tu faz para a região e dizer que para nós é super importante. Efetivamente, nós temos que compreender que o Brasil é um país muito novo no cenário mundial de comercialização de produtos agropecuários. Nós não temos nem praticamente menos de 30 anos disso está acontecendo. Nós temos efetivamente um país exportador de alimentos e efetivamente nós somos alguém que chegou no mercado internacional estragando o brinquedo dos outros crianças. Nós somos muito grandes, nós temos muito produto, nós temos produtos de excelente qualidade e nós temos preço muito barato no mercado internacional. E isso desagrada a quem já estava ocupando os espaços de comércio no planeta. Então, efetivamente, quando a gente vê uma série de regramentos ambientais, regramentos sociais, regramentos efetivamente sanitários, sendo exagerados, muito pesados, a gente imagina que isso é de fato um problema. E o que está por trás de tudo isso é guerra comercial. O que os outros países do mundo não querem, e eles estão no BRIC deles e nós estamos no nosso, é efetivamente que a gente chegue no mercado e faça com que, por exemplo, uma torrada, para a nossa audiência que vê efetivamente um misto quente, uma torrada, pão, queijo e presunto, que em Paris nesse momento custa R$55, quando a gente chega lá a gente pode ser que pudesse vender ela por R$15. Né? Quando bota um ovo nessa torrada, essa torrada vai para R$75. Acha, o ovo custa R$1 e pouco. A gente pode fazer a torrada do Brasil sair de 15 para 17. E aí a gente estragou quem está vendendo torrada por 75. É isso que incomoda no mundo. É essa nossa presença. É o brasileiro mandando açúcar de cana-de-açúcar para lá mais barato do que o açúcar de beterraba produzido pelo francês. É isso que está incomodando o planeta. E por conta disso, toda essa carga de outros regramentos, porque não se pode criar taxas, então se criam obrigações quase que intransponíveis, como esta última da União Europeia, que acabou sendo suspensa para o ano que vem, que dizia que não compraria de lugar nenhum do mundo em que tivesse desmatamento depois de 2020, independente se o desmatamento foi ou não autorizado pelo país. Ou seja, regra simplesmente para não comprar, porque não tem fundamento nenhum exigências de uma vez que o país tem as suas regras e faça o seu controle. Então esta guerra o produtor está inserido sim. Quando o preço da soja vem para baixo, vem para cima por outros motivos, quando ele tenta vender um boi para um frigorífico exportador e esse frigorífico diz que não compra porque o nome dele está na lista do IBAMA, não se preocupe que a guerra não é com o IBAMA, a guerra não é com o meio ambiente. O problema é que o comprador lá do outro lado está obrigado a exigir isso, porque senão a nossa carne vai bater lá e vai vender carne mais barata. É isso que acontece. E inclusive até ontem foi dito aqui na abertura da colheita do arroz, pelo próprio presidente Gedeon Pereira, que o principal produto exportado pela Europa é justamente as regras, né? A pauta de exportação europeia pior é que eu conheço uma norma e ela é legal, sabe? O que eu não conhecia, essa norma europeia é muito chata. Exatamente. Ô Eduardo, olha só, outra coisa também que tu trouxe foi a comparação que tu fez do comunismo soviético, comunismo russo, com o comunismo francês. Resgata para nós isso daí, para que o produtor também possa se situar diante desse cenário. Mas foi uma abordagem, na verdade, não é uma invenção minha, né? É uma abordagem que eu acabei descobrindo num estudo, num conhecimento que ganhei. Efetivamente, a pessoa falando assim, olha, a diferença do socialismo russo para o socialismo francês, né? E esse talvez tenha sido um dos grandes motivos para que os ingleses tenham querido sair da União Europeia, da Comunidade Europeia. Justamente na Rússia, tempo do comunismo, né? Não agora. Na Rússia você só faz aquilo que o Estado deixa, porque na verdade o patrimônio era do Estado, né? Ou seja, ele era dono da fábrica, ele era dono da sua casa, ele era dono do seu carro, nada era seu, tudo era do Estado. E aí você só fazia o que ele deixava porque ele era o dono. No francês não, no francês a propriedade é particular, a propriedade é privada. Entretanto, o conjunto de regras no entorno da sua vida é tão grande, tão complexa, que quando você se dá conta, você só faz o que o Estado deixa, você não faz mais nada. Eduardo, parabéns, excelente palestra, eu diria assim, ó, muito inspiradora. Todo produtor deveria ter assistido essa palestra. Inclusive agora a gente vai colocar os principais trechos da palestra para você assistir agora. Tá bem, vamos lá, então rapidinho. As grandes confusões elas acabam se dando em cima de 4 conceitos básicos, são aqueles que eu mostrei para vocês. Tanto que o cara, quando quem preencheu já viu, ele separa em páginas separadas os preenchimentos, que é para não confundir mesmo.
Uma coisa é a definição dos lugares que precisam ser protegidos em uma propriedade. Interessa que tem em cima dele. Tem uma mina de carvão, interessa. Lugar que precisa ser protegido segundo os conceitos da lei. Dois tipos básicos. Tá? Primeiro, aqueles que têm a finalidade de proteger água e solo. Evitar riscos de danos aos recursos hídricos e evitar erosão do solo. Esses são os dois tipos. E isso é um lugar certo na propriedade. Eu não vou proteger água onde não tem água. Eu não vou proteger solo onde não tem chance de erosão. Não vai ser uma várzea que vai ter que proteger o solo. Então, para esses lugares, o nome é APP, Área de Preservação Permanente. Determinadas faixas aos lados do rio, quanto mais largo o rio, maior a faixa. Há uma questão social para que os pequenos possam ter alguns benefícios se isso já estava ocupado há mais tempo, etc. Mas são as faixas ao lado do rio. É a volta da Lagoa dos Patos. É o entorno de uma barragem. É o entorno, aí que uma época, nós conseguimos derrubar, inclusive, o esgoto florestal, era a volta do açude. Eu falei, não, só um pouquinho. Um buraco no meio do campo cheio d'água, tem que fazer uma área de proteção na volta. Não estou pegando nada de rio. Por que um buraco cheio d'água tem que ter proteção na volta? Então não vou fazer buraco. Vou começar por aí. Então é isso. É a encosta com mais de 45 graus, que tem a chance de desbarrancar. Esse é uma APP. Outra área especialmente protegida é a área que se destina a proteger e a conservar biodiversidade. Flora e fauna nativas. Esse lugar tem que ter um pedaço da propriedade. No Brasil se diz que é responsabilidade nossa fazer isso. Nos Estados Unidos não tem outras coisas, nós temos. Né? Responsabilidade nossa cuidar um pedaço dessa área, dessa fauna, dessa flora. Bom, é um percentual do tamanho do imóvel a se escolher o lugar e se propor ao órgão ambiental onde será. O órgão concorda ou não concorda, discute contigo, escolhe ali, bom, ali virou um parquinho. É isso. Outra coisa completamente diferente é a cobertura do solo como está na propriedade. Tem nada a ver se é cobertura do lugar que vai proteger ou não vai proteger. É como está o seu imóvel em termos de cobertura vegetal. Bom, ele pode estar coberto por área de vegetação nativa. Segundo a lei, lugar em que o homem nunca esteve. Resumidamente. Onde há os ativos ambientais lá continuam. Outro tipo de área é a área que, para que a gente possa tentar passar uma régua no passado e deixar ele para lá, é o conceito de área rural consolidada. Lugares em que um homem esteve até o ano de 2008 fazendo as suas atividades. Beleza, são dois conceitos absolutamente claros. Entretanto, quando chegou no Pampa, esbarrou no problema. O campo nativo nunca virado, nunca dessecado, nunca nada, é o campo nativo lá da Serra do Sudeste, aquela coisa toda, que está lá, por exemplo. Bom, essa área é o quê? Porque lá o homem esteve. Mas em compensação, segundo o entendimento e agora o acordo consolida essa ideia, ainda existe um remanescente de vegetação nativa. Não total, mas parcial, mas existe, segundo o acordo que foi feito. Bom, o que essa área tem? Ela vai para qual lado nessa história? Segundo o acordo, esta que nunca foi virada vai para o lado da vegetação nativa e aquela que é campo, inclusive vai para a vegetação nativa o campo melhorado, ali com sobressemeadura de azevém, sobressemeadura de alguma espécie de leguminosa de inverno, o campo melhorado com plantio direto daqueles que a gente não desseca, só planta para dar uma reforçada na qualidade do campo, esse vai para a vegetação nativa. Agora outro, campo nativo melhoradão com dessecação, com introdução de lavoura de aveia, é a lavoura, né? De aveia com dessecação, com aragem, com gradagem. Eu matei o campo, botei aveia e depois no final das contas, eu botei uma outra espécie, mais perene que seja, e no final das contas aquilo ficou tudo mesclado para frente. Bom, isso aí caminhou para o lado da lavoura. Esse, qual é o critério? A morte da vegetação nativa. Você causou a morte da vegetação nativa até 2008? Causei. Então tá, então vai para a rural consolidada. Não, eu não causei a morte até 2008. Então vai para o outro lado. Veio para a vegetação nativa. É isso que está mais ou menos conceituado nessa condição toda que a gente está falando. É muito específico de imóvel por imóvel, viu, Anderson? Tem que olhar casa a casa. Tem toda uma discussão sobre o anônimo, que ninguém virou e de repente o troço tomou conta do campo e ninguém matou uma rada, uma grade ou um dessecante ali, mas tomou conta. Tá, esse também vai virar lavoura, vai ser tratado igual lavoura.
a partir de um determinado grau de invasão. Quem vai definir que grau é esse? Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Até 1 grau ainda fica como campo, e aí na vegetação nativa, até outro grau ficou igual a lavoura, porque não tem mais nada de nativo ali naquele lugar, não tem mais nada de ativo ambiental, e muito antes pelo contrário. Se você não deixar fazer alguma coisa, tipo uma lavoura que leva 3 banhos de dessecante ou 4 no ano, aquele anônimo vai sair dali para outro lugar. Então uma coisa para ajudar a segurar a anônimo é a lavoura. 35ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Produção de alimento no Pampa Gaúcho. Uma visão de futuro.